Galera, beleza? Bom dia. Nelson tá na área. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, nos stories, e a enquete teve uma repercussão muito boa em relação a eu voltar com os conteúdos de opções binárias. E como foi boa a percussão, nós estamos na área. E eu já vim com um conteúdo pancada para vocês, galera. Eu já vim trazendo um conteúdo pancada hoje. Como é sexta-feira, bora tocar o terror. Seguinte, galera. Quero falar com vocês hoje a respeito de padrões de continuação, reversão e retração. Porém, esses padrões são relacionados à vela, tá? Não tem nada a ver com tendência, não tem nada a ver com tendência. Só tem a ver com vela. É padrão de continuação, de reversão e retração de vela. Por quê, galera? Porque é o seguinte, eu já falei em um vídeo que eu coloquei no meu Instagram, que é o seguinte, a gente opera opções binárias, a gente que opera, no caso, opções binárias, a gente não tem necessidade de focar em movimentos longos, em ficar buscando informações de tendências grandes, igual eu vejo as pessoas olhando, analisando para fazer operação em opções binárias, analisando tendências grandes, né? De movimentos grandes, começaram lá embaixo, estão olhando macro tendência. Estão olhando macro tendência. E a realidade é que em opções binárias, você não precisa ficar focado na macro tendência. Você precisa focar mais no volume e na força do que na tendência primária, que é a macro tendência. Foca na micro tendência, foca na movimentação, tá? Em movimentações pequenas, porque a gente está falando de opções binárias. A gente precisa de apenas 1 minuto para poder ter a vitória. A maioria das pessoas que operam opções binárias, elas operam para 1 minuto. São poucas as pessoas que fazem operações grandes em opções binárias, de tempo grande, quer dizer. A maioria em si, um percentual maior, opera para 1 minuto. Então, para que você vai ficar olhando uma movimentação tão grande se você precisa entender os padrões de retração, de continuação, de reversão e retração de vela, porque são movimentos curtos que você precisa olhar. Se a gente estivesse falando de Forex, de ações, eu até aceitaria você olhar o movimento longo, que faz todo sentido. Por quê? No Forex e na Bolsa, por exemplo, é um mercado que você trabalha com alvos mensurados. Ou seja, você precisa que o seu trade inicie no ponto A e chegue a um alvo no ponto B. São alvos mensurados. Então, você precisa olhar, sim, a micro e a macro tendência e fazer uma análise de movimentação maior. Só que aqui em opções binárias não tem nada a ver com isso. Aqui a gente precisa de 1 minuto para poder ter uma vitória. Apenas 1 minuto. E eu tive uma sacada num padrão, nesses padrões de continuação, reversão e retração, muito top, que eu vou revelar para vocês. É o seguinte, todo final de vela de M5, quando encerra uma vela de M5, vai nascer outra vela de M5, né? O primeiro minuto dessa vela de M5 é a hora que eu opero, é a hora que eu faço as minhas entradas. Ou seja, eu opero o final da vela de M5 para o primeiro minuto da próxima vela de M5. Só que eu opero em M1, galera. Então, ou seja, na quinta vela, 5 velas de M1 formam uma vela de M5. 5 velas. Ou seja, na quinta vela de M1, que é o final da vela de M5, é onde eu faço a minha entrada.
tá? Eu não opero para a próxima vela. Eu não opero para a próxima vela. Eu faço a minha entrada assim que essa quinta vela morre, assim que fecha a vela de M5. E aí eu faço a minha entrada de acordo com o padrão que formou. Se for um padrão de continuação, eu vou entrar a favor do movimento. Se for um padrão de reversão, eu vou entrar contra o movimento. E se for um padrão de retração, eu também vou entrar contra esse movimento. Os padrões de reversão e retração, eles têm basicamente o mesmo gatilho. Eles precisam que ocorra uma falha na tentativa de rompimento de resistências e suportes. E aí você vai entrar para retração ou reversão. Só tem uma diferença de um para o outro nesses padrões. O padrão de reversão, ele é um padrão que ele não necessita de ter grandes quantidades de pavios nas velas anteriores. Enquanto que o padrão de retração é necessário que você tenha já bastante movimentação de retração nas velas que antecedem a vela que você está querendo entrar no seu trade. Essa é a única diferença de um para o outro. Então, o que rola, galera? Toda vez que está fechando uma vela de M5, há uma possível probabilidade de entrada. Não vai ser em todas que vai acontecer. Não é todas que você vai entrar. Existe um ponto, um gatilho coerente, né? Existem gatilhos coerentes com as entradas. Isso vai ficar para um outro vídeo. Eu vou estar explicando mais para vocês a respeito dessa estratégia que mudou minha forma de operar, mudou minha consistência no gráfico e está me trazendo grandes resultados esses que eu vou passar a mostrar para vocês, tá? Eu vou passar a revelar os resultados para vocês aqui de uma conta que eu vou abrir para poder... Eu vou criar uma conta só para poder operar e mostrar o resultado para vocês. Vou colocar uma banca e eu vou operar e mostrar os resultados dela de 30 dias para vocês. Então, galera, é o seguinte, é um gatilho muito top. Se você viu, suponhando que essas são as 3 últimas velas da vela de M5, tá? Suponhando que essas são as 3 últimas velas. Se você pega a terceira vela, a quarta, e essa é a quinta para fechar, e tá com esse padrão, é um padrão de continuação, significando que a vela de M5 fechou sem pavio. Então é um padrão de continuação, um padrão de força. É um padrão que se você entrar contra ele, você está sendo muito imprudente, tá? Você está sendo muito imprudente, é um padrão de força. Então você tem que entrar continuação. Ah, mas é resistência de M15. Não importa se é resistência de M15. É padrão de continuação de vela. E aí você entra porque a resistência de M15, ela rompe a resistência de M15, que tem ocorrido muito no gráfico, tá? As zonas de M15 sendo rompidas e dando prosseguimento na tendência, e então depois vindo fazer correções. Então eu percebi que os padrões, eles são muito mais fortes para se operar do que você ficar buscando toques em resistências de M15, em suportes. Não estou dizendo que não funciona, também funciona, tá? Todo operacional é top se você seguir gerenciamento. O milagre não é operacional, o milagre está no gerenciamento. Você pode ter o melhor operacional do mundo. Se você não tiver gerenciamento, você não vai ter sucesso no trade. Seu operacional, por mais top que seja, ele não vai dar conta de se manter invicto por muito tempo. Você vai ter perdas. E é o gerenciamento que salva essas perdas aí. Então, foca, galera, no gerenciamento. Dá uma atenção a isso que eu falei para vocês. Igual eu falei aqui, padrão de continuação, padrão de reversão. Se você viu que em M5, essa daqui, suponhando que essa vela verde é a quinta vela da vela de M5.
a quinta vela de M1 da vela de M5. E aí você vê o quê? Uma falha na tentativa de romper alguma resistência, algum topo que está mais atrás. Você vai ter o olho no gráfico, você vai visualizar isso. E a partir do momento que você viu que o preço tocou uma resistência que é forte e retraiu demais, fechando, é um sinal de retração ou de reversão. Aí o que acontece? Como que você opera? Quando a outra vela nasce, espera ela dar um pico para você entrar vendido. Ó, deu o pico para cima, você entra vendido. Aí você fala, mas se não der o pico, tudo bem, você perdeu uma entrada. Nos próximos 5 minutos, você vai ter uma possível oportunidade de entrada novamente. Ou você pode fazer o que eu gosto de fazer, que é dividir taxas. Eu divido a minha entrada em 3 taxas. E aí o que acontece? Se eu vejo um sinal muito forte, quando a vela fecha, eu já dou um clique. Vai ser no fechamento dessa vela e na abertura dessa. E aí, se ela dá um pico para cima, eu entro com os outros 2 cliques, fechando o terceiro clique e fechando o valor da minha entrada. Por vezes você consegue pegar as 2 taxas de cima e às vezes acontece de tomar o loss na taxa de baixo, mas na maioria das vezes você consegue pegar as 3 taxas. Quando você realmente enxerga que é um padrão de reversão. Como que você vai entender se é um padrão de reversão? A hora que o preço estiver para mover, fique esperando não, já analisa atrás se existe mesmo essa zona de reversão. Se o preço está tocando nela com uma vela verde, devolvendo vermelha várias vezes. Isso já é um sinal de uma zona de reversão e possivelmente de retração. O lance da retração é aquilo que eu falei, que você precisa de mais pavios. Você precisa de ter uma sinalização de mais pavios nas velas anteriores para reforçar, fortalecer mais o seu gatilho de entrada, tornar ele mais forte, mais potente. E eu vou no gráfico agora ali, vou passar para o gráfico aqui agora e vou mostrar para vocês no gráfico o que eu estou falando. Vou apagar isso aqui, não vai lá para o gráfico também. Aqui. Vou colocar no gráfico aqui, colocar na minha conta real. Ó, aqui a gente está tendo o fechamento de uma vela agora de M5. Agora, tá? A gente está em M1, mas esse é um fechamento de vela de M5. E aqui a gente está tendo um sinal de continuidade. Essa vela aqui terminar cheia, rompendo esses pavios aqui, ó, a gente entra comprado. Só que se ela não romper esses pavios, a gente não entra comprado. Deixa eu dar uma olhada nos outros aqui. Ó. Por causa desses pavios aqui, ó, ela não teve força, essa vela aqui, para romper esses pavios. Então, formou um padrão de retração ou de reversão. Só que eu tenho poucos pavios aqui, tá? A gente está numa tendência de alta. Então, ficou um pouco que arriscado fazer essa entrada aí, tá? Para continuidade. Um pouco arriscado fazer essa entrada, ó, tá respeitando o padrão de retração, tá? Aí você fala, Nelson, como que você sabe que é o final da vela de M5? Seguinte, galera, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dentro desse quadrado aqui, ó, repara que tem essa linha aqui, ó, englobando essas 5 velas. Tem muita gente que sabe, tem gente que não sabe. Aqui é uma vela de 5 minutos, é uma vela de M5. Como que você faz para saber isso e ter certeza? É só você clicar aqui, ó. Tá vendo aqui o zoom de 15 minutos? Isso aqui é um zoom, tá? Quando você clica nele, ó, vou fechar o gráfico. Quando eu clico nele, ó, olha como que ele já me dá aqui, ó, o quadrado com as 5 velas
de M1 que forma uma vela de M5, tá? Se eu colocar aqui em M5, ó, pra gente olhar, você vai ver que foi o fechamento de uma vela de M5 que está formando outra. Vou voltar para M1 de novo. O que eu gosto de fazer quando eu vou operar? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar dois pares de moeda, o USD ali e o Euro NZD. Isso. Eu gosto de fazer isso, ó. Coloco uma nos 5 minutos e a outra eu deixo no 1 minuto mesmo. Por quê? Porque eu tenho base para olhar o que está acontecendo no M5 para operar em M1, tá? Eu uso esses gatilhos para poder operar. E é muito da hora, tá? Muito mesmo. Ó, você vê que mesmo sendo uma vela de continuidade, por não ter rompido esses pavis aqui, não respeitou, ó, em M5. Aí você olha em M5, a gente teve essa vela aqui gigantesca, né? Pode ser uma correção, um pullback desse movimento, mas pode ser uma falha na tentativa de romper o topo anterior e o preço pode querer cair, né? Tem esses indicadores aqui que eu estou usando também agora, tá? E num próximo vídeo eu vou estar explicando mais sobre ele, mais sobre essa estratégia. Eu vou começar a postar os resultados para vocês no meu stories do Instagram e no feed também, tá? Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @eusounelson1 e meu canal no YouTube, Nelson Trader, tá? Eu vou voltar com os conteúdos no canal também, para poder reforçar ainda mais a construção de conteúdo para vocês, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Testem. Testa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma entrada aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma entrada aqui. Vai fluir. Precisa ver o padrão. Continuação, a gente está tendo um padrão de reversão ali, M5. Essa é a quinta vela já. Ó, a gente está tendo um padrão de reversão. Só que é aquilo que eu falei, a gente está com uma micro tendência aqui, ó, de queda, porque a gente tem um topo duplo em M5, tá? E aí, ó, para poder entrar aqui, eu preferia entrar vendido do que comprado. Se a vela der um picozinho para baixo aqui de pavio, eu vou entrar nela, a favor do movimento, ó. Ver se ela dá um pico para baixo aqui, ó. É metade da vela, pelo menos, aqui. Eita. Eu falei, galera, tá vendo que ele tá respeitando o padrão da queda. Tá respeitando o padrão de queda. Ou seja, padrão de reversão. Só que é o seguinte, padrão de reversão, após uma vela dessa daqui, eu não opero, tá? Eu não opero padrões de reversão após uma vela dessa daqui, não. Não opero. Eu só opero padrões de reversão e de retração se tiver pavio, gente. A gente precisa de pavio, tá? Igual aqui. Aqui era da hora para operar um padrão de reversão ou de retração. Aqui, após uma vela de força, ou você entra a favor do movimento, ou você não opera. Ou você não opera. É mais seguro para você não operar do que você inventar a moda, né? Porque vela de força pode acontecer da outra dar um segmento e virar um doji, pode acontecer isso aqui que aconteceu. Então, você tem as duas possibilidades, as duas probabilidades. Então, entre uma vela de força dessa daqui, eu não entro para reversão.
Aqui reverteu, acompanhou a micro tendência. Viu que não acompanhou a macro tendência, acompanhou a micro. Eu falei de movimentos longos, a gente olhando a movimentação de tendência, de alta, mas o movimento respeitou o padrão de baixa, que é a micro. Por quê? É opções binárias. A gente precisa de 1 minuto. E aí, se entra para reversão, tinha ganhado. Só que, é o que eu falei, eu não opero padrão de reversão contra a vela de força. Tá? Se essa vela aqui de força, ela busca essa região aqui, que é a região dos pavios, aí eu entrava para reversão nela. Agora, como ela não buscou essa região de pavio, não faz sentido, tá? Eu entrar contra o movimento desse, de força. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Testem o conteúdo aí, vê se vocês conseguem entender tudo que eu disse. Deixa nos comentários se você não entendeu, o que ficou difícil de captar, o que não entendeu, que eu vou fazer vídeos explicando todo o mecanismo dessa estratégia. E vou mostrar os resultados, que é mais importante ainda, tá? Espero que vocês tenham curtido, tamo junto. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, que eu vou turbinar isso aqui, tá? Eu tô cheio de energia para colocar nos conteúdos, vocês vão surtar e pirar com a quantidade de conteúdo que eu vou trazer para vocês. É isso aí, galera. Um abração, tamo junto. Só vamos.